Vamos ver de maneira bastante simples como é que a gente usa o Link Aggregation e o VLAN Tag em projetos de rede. Essa combinação é muito comum, principalmente em redes de médio e grande porte, e não é algo difícil, mas é algo que precisa ser feito com uma certa lógica e de maneira ordenada. Então vamos lá. Bom, nós temos já no nosso canal dois vídeos, um especificamente sobre Link Aggregation, outro sobre VLAN Tagging. Eu recomendo que vocês, ao terminarem esse vídeo, assistam esses dois para complementar o que a gente vai falar. Mas vamos dar um resumo rápido do que são essas duas coisas. Link Aggregation é quando eu agrupo vários links para ter mais performance e confiabilidade. Então, tenho aqui, por exemplo, dois switches com portas 10 GB. Eu fiz um link aggregation, eu tenho 20 gigabits de banda entre eles. Eu posso fazer uma coisa mais complexa, eu não preciso me limitar a apenas um link aggregation por switch. Então, esse switch do meio aqui, por exemplo, ele tem dois links de 10 GB para o de cima e três links de 1 GB para o de baixo. Tenho 3 gigabits por segundo para baixo, 20 gigabits por segundo para cima. O link aggregation é algo bastante flexível. Já o VLAN tagging tem a ver com as VLANs. Então, VLANs, novamente, a gente tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar nas observações, quem quiser saber mais, mas basicamente VLANs são ilhas que você cria dentro do switch. As ilhas se falam internamente, mas uma ilha não se fala diretamente com a outra. Nesse exemplo aqui, a gente criou uma ilha para os desktops, uma ilha para os telefones e uma ilha para os notebooks. Então, três VLANs diferentes. Muito bem. Como é que um switch de baixo avisa o switch de cima de qual VLAN pertence cada pacote? Existe um protocolo para isso, que é o 802.1q, o VLAN tag, onde um equipamento informa o outro de qual VLAN aquele pacote pertence. Então, cada pacotinho que um switch troca com o outro, ele acrescenta essa informação. E aí, quando essa informação chega do outro lado, o outro equipamento sabe de que VLAN pertence e não ocorre confusões. Então, Link Aggregation eu tenho aumento de banda e confiabilidade, e no VLAN Tagging eu consigo passar várias VLANs ao mesmo tempo no mesmo link. Juntando essas duas coisas, eu tenho um Link Aggregation onde eu tenho VLAN Tagging. Muito simples, algo um em cima do outro. Bastante eficiente. Então, eu tenho nesse caso aqui a comunicação entre os dois switches, todas as VLANs passam entre eles e eu tenho mais banda, por exemplo, aí eu tenho dois links de 10 gigabits, tenho 20 gigabits e eu tenho confiabilidade. Se um link cair, pelo menos o outro continua trafegando. Bom, eu não estou limitado isso somente entre switches. Eu posso fazer isso entre, por exemplo, entre um switch e um roteador, um firewall. Para quê? Pela mesma razão. Eu tenho maior confiabilidade entre essa conexão, eu tenho mais banda e eu consigo passar várias VLANs ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a VLAN dos desktops tem endereço IP 10.0.0 qualquer coisa. A VLAN dos telefones IPs 192.168.0 qualquer coisa. E a dos notebooks 192.168.5 qualquer coisa. Por que eu pulei de 0 para 5? Porque eu quis, porque eu quero, é minha VLAN. Eu não tenho absolutamente nenhuma razão de fazer isso sequencial ou não. E aí, o que eu faço? No firewall, no roteador lá em cima, eu coloco um endereço IP em cada uma das VLANs. E eu uso o link, o VLAN tagging, para que o roteador saiba de que VLAN cada pacote vai pertencer. Então eu coloco nesse roteador, na VLAN dos desktops, 10.0.0.1. Na VLAN dos telefones IPs, 192.168.0.8. E na VLAN dos notebooks, 192.168.5.1. Pronto, eu tenho ali, então, ele é o default gateway de cada uma dessas VLANs. Então, cada máquina aí na sua VLAN vai ter ele como seu default gateway no seu endereço IP direitinho. Por que na VLAN dos telefones IPs eu coloquei 192.168.0.8? Porque eu quero, porque eu posso, porque eu não preciso colocar em um endereço IP específico. Eu fiz isso para deixar claro que eu não preciso que o default gateway seja com final 1 ou final 254. É muito comum você ver isso, mas é mais para facilitar você lembrar qual é o endereço IP do default gateway. Então, para deixar claro que o default gateway não precisa ser nenhum endereço específico, qualquer endereço dentro daquela rede vale, é o caso aqui. Mas vamos supor que eu sou administrador e eu penso assim, eu não quero que os telefones IPs acessem a internet. A VLAN dos telefones IPs não precisa acessar a internet. Então, eu não coloco a VLAN de telefonia IP indo no VLAN tagging para o roteador. O administrador faz isso. O administrador diz em cada link
seja ele um link sozinho ou vários links juntos, em um grupo, em um leg, né? Não importa. O administrador diz quais as VLANs podem ou não passar por ali. Nesse caso, como administrador, eu achei melhor não passar a VLAN de telefonia para a internet, porque a VLAN de telefonia não tem nada com a internet, não precisa. Então, eu cancelei, eu só estou passando para o roteador, para o firewall, a VLAN de desktop e a VLAN de notebook. Isso não é absolutamente nenhum problema. Bom, como é que um notebook vai falar, por exemplo, falaria com um desktop aqui nesse caso, através do roteador. O pacotinho ia lá para cima, o roteador ia devolver para a VLAN de desktop e jogar para baixo. E nesse caso, a VLAN de telefonia, se um desktop quiser, por exemplo, gerenciar um telefone IP, não tem como, porque a VLAN, nesse caso aqui, até agora, a VLAN de telefonia está totalmente isolada, ela não tem nenhuma ponte ligando com as demais VLANs, mas a gente vai resolver isso. Eu vou pegar um outro exemplo, vou botar aqui um servidor. Eu coloquei 3 links de 1 gigabit para quê? Para ter 3 gigabits por segundo de banda, ter redundância e para ter também, eu coloquei o VLAN tagging. Então, esse servidor fala com todas as VLANs. Eu coloquei ali, então, o endereço IP 10.0.0.2 para ele falar com os desktops e 192.168.0.2 para ele falar, porque ele é o PBX-IP, então ele fala com os telefones IPs. Repara que nesse caso eu não coloquei nenhum endereço da VLAN 192.168.5, eu não coloquei nele nenhum endereço da VLAN dos notebooks. Então, nesse caso aqui, vamos lá. Como é que um telefone IP vai se comunicar com o PABX direto? Eles estão na mesma VLAN, então com os endereços IPs ali, o PABX-IP, por exemplo, 192.168.0.2. Bacana. Agora, como é que um notebook vai falar com o endereço IP 10.0.0.2? Por exemplo, vamos supor que o 10.0.0.2 é o servidor de e-mail. Como é que o 192.168.5, o notebook, vai falar com o servidor de e-mail 10.0.0.2? Da mesma maneira como que ele faz com qualquer outro equipamento que esteja fora da VLAN dele, através do Default Gateway. Qual que é o Default Gateway do 192.168.5? 192.168.5.1. Então, ele manda um pacote para o Default Gateway, o roteador ali vai rotear. Isso é normal, isso é roteamento. O próprio firewall, o próprio roteador vai saber, pela forma como ele foi configurado, que o endereço IP 10.0.0.2 não está na internet, e sim está na rede local. Isso não é absolutamente nenhum problema, isso aí, como eu falei, é normal, é natural do roteador fazer isso, é a função, é a vida dele. Então ele volta pelo link para chegar até o 10.0.0.2 e para quem que o 10.0.0.2 responde, para o default gateway dele, que é quem? O 10.0.0.1. Então o pacote faz o caminho de volta e daqui roteado para o notebook. Então, o notebook acessa o servidor de e-mail através do roteador. Eu podia fazer isso direto? Podia. Eu podia colocar um endereço IP 192.168.5.3 no servidor para que os notebooks pudessem acessar direto? Poderia. Só que eu teria que ter 2 endereços IP de servidor de e-mail. Para os desktops, o servidor de e-mail seria o 10.0.0.2 e para os notebooks o 192.168.5 e o endereço que eu colocar ali. Então, isso pode ficar complicado. Talvez seja mais fácil eu fazer o roteamento. Então, eu tenho um endereço IP único para o servidor de e-mail, e aí, se o equipamento é da mesma VLAN, vai direto, se é de outra VLAN, passa pelo roteador, ninguém vai morrer por causa disso. Eu vou ter um pouquinho mais de tráfego no link entre o roteador e o switch, eu vou ter um pouquinho mais de carga no roteador, mas desde que isso seja controlado, eu simplifiquei a minha rede, não é grande problema. Então, como é que a gente implementa essa coisa, essa combinação? Existe uma ordem importante de ser seguida. Tá? A primeira coisa a fazer é configurar o link aggregation. E depois do link aggregation, configurar o VLAN tag. Então, recomendação, obviamente as formas mudam de fabricante para fabricante, mas no geral é essa a ordem, e a configuração das portas tem que ser feitas no link aggregation. Então, traduzindo isso para o português, joga as portas que forem fazer o link aggregation na configuração default de fábrica, tira toda a configuração de VLAN, zera ela o máximo possível,
e cria o link aggregation. Então eu tenho aqui, por exemplo, 2 switches, eu vou criar o link aggregation entre eles, eu faço o link aggregation, configuro, e aí eu coloco 2 máquinas, uma em cada ponta, para fazer teste. Eu testo o link aggregation. Então eu não configurei VLAN tagging, não configurei VLAN ainda, estou só testando a agregação de link. Eu posso usar, por exemplo, o ping, fazer uma série de pings entre os 2 equipamentos, ou então o iperf, que é um programinha open source, que inclusive a gente tem vídeos que explicam como usar, vou deixar nas observações também. Então, basicamente, eu faço, por exemplo, uma série de pings de baixo para cima. Eu tiro um dos cabos, o link tem que continuar, espeto de novo, espero uns 15 segundos, porque o link aggregation demora um tempinho para recuperar, tiro o outro cabo e eu tenho que continuar com os pings, eu tenho que continuar com o teste do iperf sem ser afetado. Ou seja, talvez um pacotinho, se coincidir bem na hora de eu puxar o cabo, estiver trafegando um pacote, talvez perder um pacotinho de ping, mas só. Eu tenho que, isso tem que funcionar, a questão da confiabilidade tem que funcionar. Tiro um cabo, espero, não perco nenhum pacote, espeto de volta, espero 15 segundos, tiro outro, novamente, nenhum problema. Obviamente, se eu tirar os 2 cabos ao mesmo tempo, a conexão vai parar, óbvio. Aí você pode falar, mas que besteira que você está falando. Eu já fiz, eu já dei em treinamentos onde os alunos puxaram os 2 cabos e não entendendo por que o ping parou de funcionar. Em favor dos culpados, eram 2 mesas, cada suíte estava numa mesa diferente e cada lado puxou um lado diferente do cabo. Só que eles não perceberam que os 2 LEDzinhos da conexão, os 2 LEDs da porta de link tinham apagado. Bom, continuando aqui, a partir da hora que eu tenho certeza que o link aggregation está funcionando, aí é que eu vou configurar o VLAN tagging. E eu não configuro na porta. Então, por exemplo, no switch de baixo aqui, eu tinha, cada fabricante dá nomes diferentes para as portas. Vamos supor que eu tinha a porta ETH24 e ETH25. E aí eu criei um link aggregation. Esse grupo, esse pacote passou a ter um outro nome. Por exemplo, leg 1. E é no leg 1, é nessa nova porta, nesse novo nome que eu vou criar o VLAN tagging. É ali que eu vou, como administrador, habilitar as VLANs que são possíveis de passar. Então, novamente, tem um vídeo que fala sobre link aggregation, onde explica um pouco melhor esses detalhes, mas eu não configuro agora, nesse caso aqui, o VLAN tagging nas portas ETH24 e ETH25. Eu configuro na leg 1. A mesma coisa no switch de cima. Vamos supor que ele é switch de um outro fabricante, então ele não chama de ETH, ele chama de E. Então eu pego a porta E22 e E24, crio um link aggregation e aí esse fabricante chama de grupo, de GR1. E aí no GR1 que eu vou configurar o VLAN tagging. Por que eu usei E22 e E24 e não E22 e E23? Porque eu quero, porque eu posso, porque eu não preciso usar as portas sequenciais. Só para deixar claro para vocês que o link aggregation não precisa ser em portas sequenciais, eles precisam ser em portas de mesma velocidade. Mas, nesse caso aqui, por alguma razão, eu quis pegar a porta E22 e E24 lá de cima para conectar com a porta ETH24 e ETH25 aqui embaixo. Isso não deve ser nenhum tipo de problema, isso tem que funcionar absolutamente normal. E o mesmo vale para os outros equipamentos dentro da rede. Se eu vou fazer o link aggregation com tag entre o switch e o roteador, primeiro eu crio o link aggregation entre o switch e o roteador, testo, e aí eu vou implementar o VLAN tag. Com o servidor, a mesma coisa. Bom, as vantagens de a gente usar link aggregation com o VLAN tag. Então a gente aumenta a capacidade de banda, obviamente está agregando, aumenta a confiabilidade, se um link cair, os que sobram mantêm a rede funcionando, e por eu estar colocando o VLAN tag, eu tenho flexibilidade nas VLANs. Eu crio essa avenida de várias pistas e eu passo qualquer VLAN que eu precisar aleatoriamente nessas pistas, nesses vários cabos, nessas várias conexões. Então, resumidamente, em resumo, VLAN tagging e link aggregation é muito comum, é algo praticamente essencial em redes de grande porte, redes de médio porte também elas são bastante comuns. Quando eu tenho VLANs, quando eu preciso então ter performance e passar várias VLANs ao mesmo tempo. E as grandes vantagens são flexibilidade, performance e confiabilidade.